Graças a Deus, palavra do Senhor, noite de ceia. Eu tenho uma mensagem abençoada para você, cujo tema é os benefícios do sangue de Jesus para o pecador. Eu estava em oração esse fim de semana e Deus falou claramente no meu ouvido esta frase: os benefícios do meu sangue para o pecador. E aí minha mente foi se abrindo e nós temos aqui hoje, só no Novo Testamento, bases maravilhosas para fortalecer a nossa fé e para você que não conhece, ter o entendimento correto das Escrituras, aplicar a sua fé nesse entendimento e provar da transformação, da salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Então nós vamos para a leitura do primeiro versículo. Se o telão ajudar, melhor ainda. Eu quero me embasar, eu iria me embasar em 1 Pedro, mas eu vou deixar para outro dia. Eu quero me embasar aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, é uma explicação de um contexto do Antigo Testamento, e nós vamos falar brevemente sobre isso, porque a mesa que está à nossa frente é nada mais, nada menos que este memorial do dia que tudo foi mudado, que a nossa história foi transformada, aleluia, em que os portais do inferno foram fechados e os dos céus foram abertos novamente para o pecador. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Maravilha. Hebreus 9, 22, eu estou usando a corrigida hoje, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei, isto é a lei mosaica, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Diga essa frase: sem derramamento de sangue não há remissão. Muito bem, vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Fala conosco, Pai. É um privilégio poder servir a tua noiva, a tua igreja, poder alimentá-la com uma palavra santa, sagrada. Eu te peço nessa noite que não só o entendimento, o temor pese sobre os nossos corações a respeito do seu maravilhoso sacrifício na cruz, ó Senhor Jesus, mas peço em teu nome que nesta noite, enquanto a palavra é crida, ouvida, ministrada, o teu Espírito possa curar, possa restaurar, possa fortalecer, possa trazer a paz, a alegria que só o seu nome pode trazer a nós, e que nós sejamos abençoados e tenhamos um início de semana maravilhoso em comunhão, adoração e vitória nas batalhas da vida. É o que eu te peço humildemente, agradecendo por tudo, meu Deus, agradecendo pela família, pela esposa, por esta igreja maravilhosa, por esse chamado árduo, mas precioso, ao qual tenho alegria de me entregar todos os dias. Fala conosco, é o que eu te peço, e a igreja glorifica o Senhor. Se assenta aplaudindo o nome de Jesus. Isso é pentecostal batizado no Espírito Santo, meu irmão. Dá uma rajada de língua estranha, aquela que o diabo não entende. Rabai Twistekou, Arácia, Plasteferi, aleluia, glória a Deus. Como introdução, nós entendemos que o sangue de Jesus é central, é primordial na nossa fé, a fé cristã. Diferente dos sacrifícios antigos, é que o contexto lido vai nos falar, que os sangues derramados dos animais era só um apontamento. Todas aquelas oblações no Antigo Testamento não tinham efeito para purificar, perdoar ou remir o pecador, mas era uma forma de Deus mostrar o que Ele iria fazer de uma vez por todas, porque tudo que é único é perfeito. Então, se o sacrifício de Jesus foi uma vez só, foi único, como diz a Bíblia, Ele não vai mais morrer, é porque é perfeito.
Os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetidos várias vezes, mas o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e vale para todo pecador. E porquanto houver necessidade de remissão, o sangue da cruz continua valendo. Louvado seja o nome do Senhor. Remissão. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, nos fala em buscarmos as coisas do alto, olharmos para o alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai, aonde temos a redenção pelo seu sangue, isto é, a remissão dos pecados, ou seja, perdão de ofensas. O homem nasceu ofendendo a Deus, culpado, mas o sangue de Jesus é um sacrifício substituto que te livra da culpa e te perdoa. Todo aquele que tem fé em Cristo é perdoado, sobre ele não há mais acusação, condenação. Romanos 8, nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o contexto vai nos dizer: quem intentará acusação ou condenação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? O texto de Romanos também nos diz bem claro que Jesus é justo, é justificador, justo porque condenou o pecado e seu efeito, justificador porque declara todo e qualquer pecador perdoado e justificado diante do Pai, quando este pecador arrependido crê no seu sangue e no seu sacrifício por amor a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. No Antigo Testamento o melhor dos homens ficou de fora por causa da lei, mas na graça, no Novo Testamento, o pior dos pecadores entra no céu por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então veremos aqui rapidamente, eu não gosto de colocar muito tópicos, mas aqui nós temos 5, são todos eles importantes. Então abra aí a tábua do teu coração e vai anotando no teu espírito estas verdades. Primeiro benefício do sangue de Jesus Cristo para o pecador é que nós temos redenção dos nossos pecados. O texto de Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Redenção é mais ou menos um termo grego aplicado a um mercado de escravos, de pessoas debilitadas que são usadas, que não têm valor, e um comprador chega neste mercado. As pessoas não valem nada, não têm o que oferecer, muitas delas, o contexto nos diz a respeito de doenças, de problemas psicológicos, e este comprador chega e começa a pagar a libertação dessas pessoas. Simplesmente ele deseja declará-las livres da escravidão. Então o termo redenção é isso, é ser livre mediante pagamento exigido. O pecador estava escravo na mão do diabo, condenado eternamente, e o Pai falou assim: a única moeda que pode libertá-los desta escravidão é o sangue do meu filho. E Jesus, obediente, falou: tudo bem, meu Pai, eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida, eu desço na terra por eles, eu derramo o meu sangue, eu aceito a proposta, o projeto, para que eles sejam livres da mão de Satanás. Aleluia. Isto é redenção. Então o primeiro, e é um maravilhoso benefício para quem pensa que benefício é dinheiro, casa, carro, isso é importante, mas benefício de verdade é você acordar todo dia, olhar na cara do diabo e dizer: nem vem me oprimir, nem vem colocar os seus pensamentos de dúvida, de medo na minha mente, porque eu sou livre pelo sangue de Jesus Cristo, eu fui redimido, perdoado, então cai fora para lá. Aleluia. O pecador tem que usar mais esse benefício. Tem muita igreja tímida, debaixo de jugo.
E o interessante é que somos comprados com preço, e este preço é um precioso sangue. Não é nada corruptível como ouro, prata, como Pedro falou, mas o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. O sangue de Jesus pagou a dívida que não poderíamos pagar, como foi falado aqui na hora das ofertas. E não há salvação sem redenção. Então o primeiro benefício deste sangue, dessa dor do Calvário para mim e para você, é redenção dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Segunda coisa, isso é para ir na cara do acusador. Toda vez que ele vir tentar acusar a igreja, você tem que dar na cara dele. Esta passagem, 1 João capítulo 1, versículo de número 7, está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. Quando tiver glória eu continuo. E o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo. Se tiver glória eu continuo, senão eu vou ficar aqui. De todo pecado. Urachabra calariamante. Jesus é a luz do mundo. Quem anda com ele não está em trevas. E se andarmos na luz, porque Jesus é a nossa luz, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Ou seja, para aquele que anda lá na luz, não há consciência de pecado. Por quê? Porque Deus não vê pecado nele. Porque Cristo, aquele sangue expiador, lá no aleluia do Antigo Testamento, quando os sacerdotes espiavam sangue no sacrifício em cima da arca, mostrando que o sangue de Jesus é um sangue cobridor. Quando Deus olha para aquele que está em Cristo, ele não vê as nossas falhas, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue, o sangue me cobre, o sangue te cobre, o sangue cobre a igreja de Jesus Cristo. E você, esta igreja, poderia dar um glória bem alto, porque Deus é maravilhoso. Terceira coisa, porque eu tenho um pouco de pressa, de prudência com o horário. Terceiro benefício do sangue de Jesus para o pecador é reconciliação com Deus. Alguém me ajuda? Tira aqui dessa plataforma esse apoio, por favor. Graças a Deus. Terceiro benefício, reconciliação com Deus. Obrigado. Reconciliação com Deus. O sangue de Jesus nos promoveu isto. Não vai promover, promoveu. Já foi feito. Vemos aqui em Colossenses 1:20, vamos acompanhar. Colossenses 1:20. Olha só o que está escrito: e que havendo por ele feito a paz, oh glória, pelo sangue da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. O que você talvez não entenda ou não conhecia é que o pecador é inimigo de Deus. O pecado não presta, o pecado não vale a pena. Por quê? Porque o pecado ofende a Deus, faz mal a você e ao seu próximo. Quando Jesus está na cruz, prestes a derramar o seu sangue, ele está pendurado entre os céus e a terra. Isso nos mostra um apontamento de Cristo, Filho de Deus, como mediador.
mediador entre Deus e os homens. Até aquele momento, Deus era inimigo dos homens. Os homens eram inimigos de Deus. Os homens mereciam a morte. Os homens estavam em inimizade com alguém que eles não poderiam vencer, Deus Todo-Poderoso. Mas entre os céus, entre a terra, e eu estou sentindo graça, tem um Nazareno na cruz, um Galileu que está pendurado, e com uma mão profeticamente ele estende para cima em direção ao Pai, com a outra ele estende para baixo. Isto é uma metáfora, não estou dizendo de forma literal para que ninguém venha me acusar de pregar o que não está na Bíblia, mas tipologicamente, espiritualmente, estou dizendo que com uma mão ele pegou na mão do Pai, com a outra ele pegou na mão do pecador e disse: acabou a briga, acabou a inimizade, agora vamos estar unidos em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós estamos unidos ao Pai pelo Espírito Santo, e nós fomos reconciliados. Aleluia! Não somos mais órfãos, não estamos debaixo de maldição. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai nos dizer bem claro: agora vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tem mais: antes vocês não tinham Deus, agora tem. Antes vocês eram malditos, agora são abençoados. Antes eram órfãos, mas agora são filhos do Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, se nós como pastores não falarmos de cruz, de Jesus Cristo, não haverá igreja. Haverá um ajuntamento de hipócritas egoístas que só pensam em si mesmos e acham que igreja e altar é lugar de barganha e de comércio. E essa raça, elas só ficam contentes quando falamos de coisas da terra. Tem gente que aqui não está entendendo nada, tem 10 anos de crente e não entendeu. Era para entender, era para se converter, porque a igreja não salva ninguém. Se eu tivesse falando de chave, se eu tivesse falando de carro novo, de apartamento, você entendia, né? Mas como eu estou falando de coisa eterna, de coisa espiritual, de coisa maior, você fica aí com essa cara de confuso. Deixa eu falar, meu irmão, a IPMA não foi chamada para agradar homem, a IPMA foi chamada para pregar a palavra da verdade. A IPMA foi chamado para dar glória para aquele que merece. E se você é desses que gosta de dar glória para Jesus e de mensagem cristocêntrica, anime esse culto, pelo amor de Deus, irmão. Esboça uma reação. Porque, irmãos, sem sangue, nós vemos uma igreja que agora vive na internet para falar uns dos outros, para criticar o que não conhece. Critica língua estranha porque não nasceu de novo. Critica a alegria, a liberdade dos nossos cultos porque não tem o amor de Deus no coração. Fala mal de pastor que é abençoado, que prospera através da oferta do dízimo, porque é um avarento, nunca fez nada para ninguém e fica com dor de cotovelo quando vê Deus honrando quem plantou. Deus não honra quem não plantou, meu filho. Então, para que nós não sejamos contaminados por essas obras das trevas, de divisão, de egoísmo, de materialismo, de azedura da alma, sejamos cobertos e cheios do conhecimento do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos é que pregar Jesus.
não é ficar usando a nossa língua, os meios da internet, para ganhar influência, like, quebrando princípios de amor ao próximo. Evangelizar, ninguém quer, mas postar o irmão que errou, que caiu, todo mundo quer. Todo mundo quer. Dar lugar para Deus hoje é vergonha. Não, isso aí é escândalo. Pular, gritar. Aquele que crê. Salvação para todo aquele que crê. Quer que exista a igreja? Mantenha o evangelho cristocêntrico no púlpito. Quer que acabe a igreja? Tire o evangelho e faça o que dá certo, porque Deus não nos chamou para fazer o que dá certo. Deus nos chamou para fazer o que é certo. Ainda que todo mundo esteja fazendo errado e está dando certo, eu faço o que é certo, não me importa se vai dar certo. Quer ver o Espírito de Deus te avivar novamente? Entrar nas nossas casas, quebrar cadeias, maldições, aonde o diabo está agindo? Sangue de Jesus Cristo. Só tem uma coisa que ele teme: um crente coberto, revestido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eu sei que esta igreja é inteligente, e ela não despreza o sangue, ela não despreza a mesa do Senhor, ela não troca evangelho por revelamento, ela não troca princípio por feitiçaria gospel, porque ela sabe que um dia todos nós vamos estar diante daquele que nos chamou e vamos prestar contas do que recebemos dele. Então nós temos benefícios que não podem ser desprezados. Em quarto benefício para o pecador, estou encaminhando para o fim: acesso direto à presença de Deus. Oh meu Pai, eu não gosto quando o pessoal canta que os céus fechados se abram. Isto não é bíblico. Ah, mas é o cantor tal que canta, mas não está na Bíblia. Quem é a autoridade máxima na igreja não é o cantor, não é o pregador, não é o profeta, é a palavra. Isso aí é um desprezo ao sacrifício que Jesus fez na cruz. É um deboche, porque a Bíblia não diz que tem céu fechado depois da cruz. Por quê? Porque depois da cruz nós temos o benefício do acesso à presença de Deus que habita no terceiro céu. Então, se eu tenho acesso à presença de Deus, como é que o céu está fechado? E eu falo que canta que os céus de glória, para amenizar o negócio, para deixar mais bíblico. Porque, irmãos, Jesus na cruz, a Bíblia diz que quando ele expirou, o véu de toneladas se rasgou do alto a baixo. O véu que dividia o santo do santíssimo. No santíssimo tinha um objeto sagrado chamado arca, que representava a presença de Deus. Então a Bíblia está nos dizendo que mediante o seu sangue, o caminho que estava fechado para nós foi aberto, e o pecador agora pode voltar a falar com o Pai, porque ele tem um acesso como filho, como filho, como filho. Diga: acesso direto. Hebreus 10, 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. É um novo caminho e vivo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, que foi rasgada naquele dia, naquela cruz. Então, nós
entendemos que o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Olha, irmão, isso aqui é muito bom. Primeira coisa que eu quero falar aqui, primeiro apontamento: acesso direto. Você já viu crente que não ora nem a pau? Nunca tentou orar na vida. Quando ele tenta orar, não sai de 2 minutos, tão carnudo que ele é. Mas vive na igreja pedindo oração. Já viu esses? Que acaba o culto, ele está na sua cola. Ora aqui, revela aqui. Foge. Eu tenho medo de crente que não ora. Aliás, para mim não existe igreja sem oração. Porque o texto está dizendo, quem é crente entende que você tem acesso de... Você não precisa de Mahatma Gandhi, não precisa do Papa, nem do pastor, nem de ninguém nessa terra. Você tem um acesso direto ao Pai. Quando você dobra o joelho e diz: em nome de Jesus eu entro em tua presença. Direto. Ei, igreja, nós temos um acesso direto. Não precisa de pegar o telefone. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou ligar na profeta. No carro mesmo, fala com o Pai. Dentro de casa, fala com o Pai. Está na rua, fala. E o Pai quer falar contigo. Receba e se aposse desse benefício. Quantas famílias destruídas porque foram a religiões pedir conselho, feitiçarias, macumbarias. Os herdeiros até hoje pagam um preço de justiça divina por causa de decisões erradas. Ei, tudo que você precisar para a sua vida, fale direto com o Pai. Não precisa ir na cartomante, não precisa ir no adivinho, não precisa fazer sacrifício com entidade maligna. Fala com o Pai que Ele vai te ajudar. O acesso é direto. Jesus conquistou isso por nós. Está doendo? Fala com Ele. Errou? Fala com o Pai. Eu não tive um pai presente, mas eu tenho entendimento suficiente para saber que Pai é símbolo de bondade, Pai é símbolo de proteção, Pai é símbolo de provisão. Estou profetizando. Pai é símbolo de promoção. Você tem um Pai que cuida de você, igreja. Pode confiar nele. O acesso é direto. E o que é lindo, porque eu não me garanto, mas eu sei que o sangue de Jesus me garante. Deus fala: vai pregar a palavra, eu vou. Como a bispa aqui é profeta, porque a igreja que pastor só alisa faz ninho de Satanás. Pastor que é bom tem que ter cajado também, porque pastor tem que saber proteger a ovelha, porque a ovelha é um animal burro, ele não vê o perigo, ele precisa de pastor. Isso no reino mesmo animal. Por isso a Bíblia usou esse símbolo para avisar a gente que nós dependemos de Deus, precisamos de pessoas capacitadas para nos ajudar, que tem a voz de Deus nos seus lábios. E Deus fala: faz isso, eu faço. Ora para a pessoa, vamos orar. Ministra cura, ministro. É oração de libertação. Está com demônio, está com isso. Vamos orar, no nome de Jesus vai cair por terra. Por quê, irmão? Porque eu não me garanto com o diabo, mas eu sei que quem me mandou me garante.
E você que fica com esse papo, segura aí. Isso aqui é conversa fiada. Eu não vou orar, eu não vou cumprir o chamado, porque eu não quero pegar retaliação. Nem existe essa palavra na Bíblia. Só para você ver o tanto que você está perdido no caminho da graça. Você tem que entender o seguinte, que é melhor ainda que você pague o preço, mas pague o preço errando por obedecer, do que pagar o preço por desobedecer a chamada de Deus na sua vida. Ousadia. Eu entro na presença do Pai com ousadia, não é com medo. Ai pai, ai meu Deus, eu estou com medo. Não, medo não é vocabulário de crente. Porque em toda a Bíblia Deus fala, não temas, não temas. Você está com medo, Deus vai falar, não temas. Você é um medroso por quê? Eu não chamei medroso. O espírito que eu te dei não é espírito de medo, de covardia. Aleluia. Você tem com ousadia. Pai, meu Pai maravilhoso. Irmão, sem religiosidade. Oh, imarcessível Senhor do universo. Para com essas coisas, irmão. Jesus ficava no veneno com essas coisas. Seu jeito. Pai, papai, oh meu Pai querido, me ajuda. Sabe, é bom demais. Tanto que é gostoso você desfrutar desse benefício, que é entrar com ousadia, ter um acesso direto à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Não precisamos de intermediário como algumas religiões. Ora em nome de Santo Antônio, em nome de Maria. Está repreendido, irmão. Isso é uma profanação do inferno, uma religião barata, enganadora de pessoas. O acesso é direto. Quem é o mediador entre Deus e os homens? É Jesus Cristo. É Ele. Não tem mais ninguém. O único mediador está na palavra entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem santo, venceu a morte, ressuscitou para mostrar que foi aprovado como Deus. Quinto, isso aqui é gostoso, irmão. Só da glória é crente doido. Tem crente doido por Jesus aí? Nada está ocupando seu coração não, né, meu irmão? Tomando o lugar de Jesus? Nosso coração é dele, somente dele. Aleluia. E esse é para você da glória. Quinto e último ponto. Quinto é o último benefício do sangue de Jesus para o pecador, para a gente entrar na ceia. Vitória sobre Satanás. Glória a Deus. Vou repetir. Vitória sobre Satanás. Teve discípulo que aprendeu bem aqui, né? Satanás é muito mais oportunista do que poderoso. O diabo não pode fazer nada com você, que é filho de Deus, a não ser te convencer a usar seus talentos, sua inteligência para fazer a vontade dele. Aí na hora que você falar, foi o diabo, não, foi você, eu não usei sua mão, eu só falei, você que quis fazer. Vitória sobre Satanás. Olha para alguém do seu lado aí. Tira o peso da religiosidade, irmão. Não aguento mais isso. Crente que é crente tem medo do diabo. O sangue de Jesus tem poder na sua vida. Você está sendo um religioso escravo de um sofisma que a Bíblia já derrubou. Satanás é o inimigo vencido. Que os meus ouvidos ouçam e os seus e o mundo espiritual. Satanás é o inimigo vencido. Eu não quero ver uma igreja com medo do diabo. Que vergonha. Nosso inimigo já foi vencido. Para simplificar, então o que eu faço? Não dê brecha para ele. Apocalipse capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz. Você não vai ver PMA pregando o que não está na Bíblia aqui, irmãos.
E se você achar que não é Deus, você não é obrigado a ouvir também. Pode ficar tranquilo. Isso aqui é graça, isso aqui é sangue de Jesus. E dá glória em que poucos pregadores pregam o Novo Testamento. Poucos pregadores pregam o Novo Testamento porque não sabem pregar o Novo Testamento. Deus quer derramar a graça dele sobre nós de uma forma tão grande, mas a gente tem que abrir o entendimento para a sua palavra e aceitar. Eu falo que o maior desafio de Deus com o povo dele não foi nada a não ser a mentalidade deles. Que Deus fazia tudo por eles, mas eles continuavam com a mentalidade de escravo. Deus fala: você é filho, você é próspero, não tem doença que possa ficar sobre o seu corpo, já te curei. Deus deu tudo. E eles vinham falando: eu não posso, eu não dou conta, eu sou pobre, eu sou um gafanhoto. O Evangelho é mudança, transformação de entendimento. O que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, bem no início, capítulo 2? Transformai-vos o quê? Pela renovação do quê? Do vosso entendimento. E como é que o meu entendimento é transformado? De tanto sofisma que eu aprendi desde a infância até o momento que eu me converti. Palavra. Quanto mais você ouve a palavra, o seu entendimento vai sendo mudado conforme a vontade de Deus, e você vai crescendo e conquistando aquilo que Deus tem para você. Apocalipse capítulo 12 versículo 11, olha só: e eles venceram, e eles venceram, eu vou falar pelo e você completa, e eles venceram pelo, e está escrito que eles perderam, está escrito que a igreja vai vencer, mas diz que já foi feito, consumado, liquidado, tetelestai, está pago. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Abre a boca e profetiza, testemunho que Deus é grande e o diabo está amarrado em nome de Jesus. Profetiza que Jesus é maior e que o diabo não presta. Uracalabraia, eu estou sentindo uma unção de autoridade aqui caindo sobre esta igreja, e Deus está dizendo: eu vou mudar a vida de pessoas a partir de hoje nesse lugar, por causa do meu sangue e da palavra do testemunho, por causa do sangue do meu filho e da palavra do testemunho. Fique de pé. Isso é palavra para a vida toda, não é só para hoje. Você tem que entender que vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro. Sabe, Léo? Toda aquela voz que vem falar do nosso passado, quem vai falar: mas ele fez isso, ele foi aquilo. Quem é que vai falar uma coisa dessa ao meu e o seu respeito, se não é o acusador? Mas a Bíblia diz que este cargo foi destituído. Foi destituído. Sabe? Toda vez que ele tentar impedir algo de Deus na minha e na sua vida, ele não vai conseguir. Não vai. Sabe? Tá, eu estou sentindo cheiro de coisa nova chegando aqui para crente. Aí o enxerido vai falar: não, mas ela era isso, aquilo. Sabe o que Deus vai falar para ele? Sabe o que Deus vai falar para ele? Deus vai dizer: Satanás, se nem eu lembro quem ela foi, o que você quer lembrando? Se nem eu lembro quem ele foi, por que você quer falando?
A Bíblia nos diz que somos novas criaturas. E eis que se alguém, Coríntios nos diz o quê? Está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo. O sangue de Jesus é que te garante autoridade espiritual contra o acusador. O que eu resumo aqui? Não aceite nenhuma acusação do diabo na sua vida, porque o sangue de Jesus te dá autoridade para repreender e confessar que você é nova criatura, e que Deus não lembra mais. Está todo mundo em paz. Aqueles que andam na luz estão em paz com Deus. Por isso, meus irmãos, não ande nas trevas, não ande na obra da carne, ande no Espírito, porque aquele que é controlado pelo pensamento da carne vai colher morte, morte eterna. Carne são as prostituições, bebedices, glutonarias, invejas, facções, divisões. A Bíblia diz: não deixe lugar ao diabo. Mas quando você é controlado pelo pensamento do Espírito, quem prevalece na sua vida é o fruto do Espírito. Quem é controlado pelo Espírito vai colher vida, e vida em abundância. Pergunta aí para o seu irmão: você tem alimentado o Espírito? Ou melhor, você sabe como se alimenta o Espírito Santo? Pergunta: você sabe como se cresce espiritualmente? E pergunta: você sabe como se fica revestido de poder? Um dos meios para tudo isso é estar ouvindo a palavra de Deus e praticando. Ouvindo e praticando. Fala para o seu irmão: a resposta é ouvindo a palavra e praticando. Ouvindo a palavra e praticando. O sangue de Jesus não é apenas símbolo, é poder real e presente. Nos limpa, nos transforma, nos reconcilia, nos empodera. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Se sim, levanta a tua mão e dá aquele grito de glória bem alto. Aplauda Ele, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos nos preparar para a